Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu vou falar para vocês hoje sobre o segundo reinado, especificamente sobre o café, durante o segundo reinado. Então vamos lá. Primeiro tópico aqui, pessoal, roteiro do café. Então o café, ele nasce aqui no Brasil como uma planta ornamental. Ele era utilizado muito mais para enfeite, digamos assim, do que para consumo. Posteriormente, ele começa a ser utilizado a partir de um consumo doméstico. E só num terceiro momento é que ele ganha o rol aí das exportações. Que roteiro que ele vai percorrer aqui no Brasil? No final do século XVIII e início do XIX, o café está sendo produzido ao redor do Rio de Janeiro e Minas Gerais. A partir da primeira metade do século XIX, o café começa a ser produzido no Vale do Paraíba. Ele era produzido no Vale do Paraíba nas encostas de morros, ok? E na segunda metade do século XIX, o café ganha força no Oeste Paulista. Então esse é o roteiro seguido pelo café. Lembrando que o Oeste Paulista é uma área onde se encontra um solo avermelhado, conhecido popularmente aqui como solo de terra roxa. Esse solo ele vai ser fundamental para a produção do café, ele contribui muito com o aumento da produção, um aumento significativo da produção. E por que de repente de uma planta ornamental, como eu mencionei para vocês, num primeiro momento, e num segundo momento um consumo doméstico, o café se torna o maior produto de exportação brasileiro? Que fatores estão relacionados ao consumo? Nós temos como principais consumidores a Inglaterra, na Europa a Inglaterra e fora da Europa os Estados Unidos, esses os principais consumidores. E por que eles consomem muito café? Por um motivo muito simples, estava em curso um processo conhecido como Revolução Industrial, abreviada aqui como RI. A Revolução Industrial exige a necessidade de um trabalho constante, de um trabalhador ligado, motivado, acordado, e isso vai ter relação direta com o consumo de café, que como todos sabem é um eficiente energético. Então, infraestrutura e mudanças proporcionadas pelo café. O café, ele precisa chegar até o mercado externo, ele precisa, para chegar até o mercado externo, sair do interior do Brasil e chegar até os portos. Então, para isso, são construídas ferrovias. Grande parte da malha ferroviária brasileira é construída graças ao café ou em função do café. Depois, o café precisa chegar no mercado externo. Então, você tem o processo aí de modernização dos portos. A estrutura portuária do Brasil é ampliada e modernizada em função do café. É só pensarmos hoje que um dos principais portos do Brasil, se não o principal porto de Santos, e era o principal porto em que era escoado o café durante o segundo reinado. Os produtores de café começam a ganhar vultuosas quantias em dinheiro e já não vale mais a pena guardar o dinheiro no colchão. Então esses barões do café eles começam a ter a necessidade de guardar o dinheiro num local mais seguro ou mesmo fazer com que esse dinheiro gere outros recursos, ou seja, que esse dinheiro cresça, que esse dinheiro seja reinvestido. Então a estrutura bancária do Brasil ela vai ganhar força em função do café. Esses bancos eles precisam ficar próximos dos portos, eles precisam ser acessíveis ao cafeicultor que mora nas regiões interioranas muitas vezes, então isso vai proporcionar um grande desenvolvimento da cidade de São Paulo. Além disso, eu tenho uma série de indústrias que vão surgir em função do café. O café precisa ser embalado, beneficiado, então vão surgir indústrias relacionadas ao café, como por exemplo a indústria de embalagem. E uma série de outras indústrias que não estão diretamente relacionadas ao café, mas indiretamente. Se eu vou modernizar ou construir um porto, eu preciso que eu tenha estaleiros funcionando. Se eu preciso ampliar a malha ferroviária ou construir ferrovias, eu vou ter uma série de indústrias ligadas aí ao setor
metalúrgico se desenvolvendo aqui no Brasil. É bem verdade que grande parte desses investimentos vem do mercado externo ou mesmo a partir de indústrias de fora do Brasil, mas internamente aqui é criada toda uma infraestrutura até mesmo para dar suporte a essas indústrias que vêm de fora, ok? Uma outra grande mudança proporcionada pelo café é a questão da mão de obra, que estava já sendo questionada, né, o tráfico negreiro sendo questionado no Brasil desde 1850 pela lei Eusébio de Queiroz, uma pressão inglesa dos ingleses para o Brasil acabar com a escravidão ou ao menos com o tráfico, e o café acaba acelerando esse processo, já que o café ele precisa de mão de obra qualificada e ele acaba atraindo imigrantes para o Brasil, ok? Então, somando esses fatores, nós conseguimos ter aqui uma noção básica da importância do café no segundo reinado. Vou ficando por aqui, um grande abraço, até a próxima.